bom dia, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live do canal Empreenda Saudável. Nós estamos no nosso programa Aprenda Mais Negócios e a gente fala sobre assuntos relacionados à venda de comida congelada. Eu ajudo você, dona de casa, a faturar R$ 8.000 vendendo comida de dentro de casa. Eu sou a Fernanda Cassulo, sou sócia da Naturale Marmitaria e sou apaixonada, né, por esse tema de comida saudável, por empreendedorismo. E hoje a gente vai bater um papo bem bacana. Na verdade, é um assunto até um pouco polêmico, né? E hoje a gente vai conversar aí um pouquinho sobre isso, que é justamente o medo da informalidade, né? Então, para quem está começando, posso trabalhar de forma ilegal, vender as minhas marmitas aí de dentro de casa, sem né, ter uma empresa aberta. Então, é justamente isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, tá? Então, assim, gente, a recomendação é que a gente realmente não faça nada de forma, né, ilegal, nada de forma isolada, e também você tem aí um respaldo. Então, o que é importante? Que você, quando for começar a vender, lembra daquele passo a passo que a gente conversa bastante com vocês aqui, que é justamente fazer o plano de negócios, entender um pouquinho aí sobre a empresa, e é justamente neste momento que é interessante você buscar, né, ajuda aí para você conseguir abrir o seu MEI. Ah, Fernanda, mas logo de cara eu já preciso, né, ter esse custo com um contador, com uma contabilidade? Não, gente, dá para vocês abrirem o MEI de vocês, né? Vocês podem acessar lá a plataforma da prefeitura e aí você consegue abrir o seu MEI. Procurar lá na internet a forma de abrir, você pode abrir o seu MEI. É óbvio que depois de algum tempo trabalhando, vendendo seus produtos, é óbvio que você vai precisar estruturar, né, para que você tenha aí a contabilidade junto com você. Mas nesse primeiro momento você consegue, né? Se você tiver dúvida, o que você pode fazer? Ir até uma prefeitura, né, próxima aí de você, e eles auxiliam qual o tipo de enquadramento, qual o tipo, né, que você, quando você escolhe ali o seu tipo de atividade que você trabalha, tá? Uma coisa importante é que quando a gente está trabalhando em casa de uma forma mais informal, digamos assim, né? A gente acaba ficando preso a algumas situações. E uma delas é justamente você conseguir abrir uma conta no nome da sua empresa, justamente você abrir uma página profissional no Facebook, no Instagram, fazer cadastramento nas plataformas de entrega. Então, esses são pontos muito importantes que a gente recomenda para que você, né, se preocupe sim aí em abrir o seu MEI, para que você comece fazendo da forma correta desde o início, tá? A abertura do MEI, para quem e como fazer? Então, como eu falei, você pode acessar o portal, né? Procurar lá na internet, né? Abertura de MEI, vai abrir as plataformas corretas, ou você pode se dirigir também a uma subprefeitura e aí eles vão fazer a orientação aí para vocês como fazer isso da forma correta, tá? O que é importante quando você abre o MEI? Para você ter a sua empresa legalizada, né, ter um CNPJ, ter a sua empresa aí legalizada, mesmo sendo MEI, é importante que você pague, né, as taxas dessa abertura do MEI, são taxas mensais, e aí você paga para você conseguir, são taxas, não são tão caras, tá? Se eu não me engano, aqui em São Paulo, aproximadamente R$ 50, próximo disso, é um pouquinho menos, mas é mais ou menos isso, tá? Então, você faz o pagamento dessas taxas para você ter, né, a sua empresa aí, o seu CNPJ ativo e sem problemas nenhum, tá? Ah, Fernanda, mas por que eu preciso abrir o MEI? É justamente por isso, gente, para você vender o seu produto da forma correta, tá?
Pode ser que, vamos supor assim, você está indo tão bem, foi, né, vendeu bem aí nos 3 primeiros meses, começou a abrir uma carteira de clientes importante, aí de repente alguém te convida para fazer um evento. Só que muitas vezes essa pessoa vai precisar do quê? De nota, né? Então é importante que você tenha esse CNPJ para você conseguir fazer toda essa parte, abertura de conta, ter crédito no mercado quando você vai comprar em um volume um pouquinho maior. Então, os fornecedores, por exemplo, aquela loja que você compra a embalagem, você começou a aumentar o seu faturamento, a compra dos seus produtos, né? A compra de embalagem para vender os seus produtos. O que é importante? Ter o MEI para você fazer um cadastro para você conseguir gerar desconto também, tá? Então, o MEI não é só fazer essa formalização perante os órgãos governamentais, mas você conseguir fazer a sua empresa crescer de uma forma mais tranquila. Então, conseguir uma linha de crédito, conseguir, né, as notas de fornecedor, conseguir um desconto. Quando a gente é empresa, a gente consegue comprar com desconto, quando a gente compra um volume um pouquinho maior, tá? Então, esses são os benefícios de você fazer dessa forma. É óbvio que para você começar a testar, fazer aquele tempo de teste que a gente tanto fala para vocês, nesse primeiro momento você ainda não precisa do MEI. Mas se você já decidiu que é isso mesmo que você quer trabalhar, com certeza você vai precisar desse CNPJ para você conseguir executar as outras coisas que você tanto precisa, tá? Então, esses são pontos importantes quando a gente pensa aí se realmente, né, eu preciso abrir o MEI. Um outro benefício é que, assim, por exemplo, você está ali produzindo as suas marmitas, está trabalhando, comercializando o seu produto e você já não está mais dando conta de fazer tudo sozinha. Você vai precisar contratar alguém para trabalhar com você. Então, o MEI, ele vai te ajudar a isso, porque quando você tem um MEI aberto, você pode ter até um funcionário registrado. E aí, nesse momento, é que você vai realmente precisar de uma contabilidade, né, de um contador aí que faça para você os cálculos, que faça o registro desse funcionário, tá? Mas aí é só nesse momento que aí você vai precisar fazer essa organização. Então, no primeiro momento, você consegue fazer de uma forma mais automática, mais sozinha, e aí, conforme a empresa vai crescendo, você vai ajustando e tendo aí os parceiros para trabalhar com você. Então, tem uma contabilidade aí para fazer esses serviços de documentação até de funcionários para você também, tá? E aí, assim, até quando eu posso usar o MEI, né? Até você atingir um faturamento anual. Então, o anual é de janeiro a dezembro. Então, se você, dentro desse período, de janeiro a dezembro, você atingiu esse faturamento, aí você faz o desenquadramento. Aí você vai precisar de uma contabilidade, porque aí você vai abrir um Simples Nacional, aí é toda uma outra parte de imposto, né, que você paga, para você continuar trabalhando aí de forma tranquila, pagando seus impostos e tendo uma rentabilidade bacana, tá? E aí, qual é o valor de faturamento para a gente conseguir manter dentro do MEI? É até 81 mil reais por ano. Então, a contabilidade faz esse cálculo para você, e aí, passando desse valor de faturamento anual, é quando você faz o desenquadramento, tá? Tem uma... Eu não sei explicar, porque aí precisaria realmente de um contador, mas existem alguns cálculos que são feitos para você, por exemplo, eu estava num faturamento no começo do ano, que estava menor, aí no meio do ano eu fiz, né, lá o curso com as meninas, consegui aumentar o meu faturamento, né, da marmitaria de sucesso, consegui aumentar o meu faturamento, e aí eu estou ali perto de fazer o desenquadramento. Aí existe também uma forma que a contabilidade passa para você, você paga esse adicional desse imposto até você realmente desenquadrar, e aí ter que
né, fazer a mudança desse seu CNPJ e abrir um Simples Nacional, e aí começar a tributar as suas vendas também, tá? Mas aí é um outro passo, a gente vai bater esse papo em outro momento, que eu vou convidar aqui a nossa parceira da contabilidade para vir falar um pouquinho com a gente sobre isso, mas o que hoje a gente precisa entender, como a gente está começando, é justamente isso, que tem esse faturamento mínimo, né? Desculpa, esse teto de faturamento para você fazer o desenquadramento, tá? Tem alguns pontos que eu achei aqui e eu queria passar para vocês, tá? Então, o teto anual é esse 81 mil. E aí, assim, o que é o teto anual? Pode ser que no começo do ano eu esteja faturando menos e aí eu acabe aumentando um pouquinho mais ali no final do ano. Mas dentro daquele ano, eu ainda faturei os menos de 81 mil, a gente ainda mantém dentro do MEI e aí você só desenquadra no próximo período, que é o próximo ano, tá? Então dá para você também ainda manter essa rotina do MEI até você se organizar e fazer um fluxo de caixa bacana, para aí sim, de repente, fazer a atualização dos seus preços para ir fazer esse desenquadramento também, tá? E isso tudo, gente, ele tem que estar embutido nos preços das suas marmitas, tá? Então, por isso que quando a gente for falar de precificação, dentro do nosso curso a gente ensina justamente esse passo a passo, que como fazer o cálculo dos produtos, como colocar essas taxas de imposto dentro do preço do seu produto, toda a parte de operação. Então, tudo isso a gente ensina detalhadamente lá dentro do nosso curso. Mas aqui o que é importante? Você ter essa noção, né? Que você precisa ter esses custos dentro do seu produto para que você consiga. O Luiz está falando aqui, você mudará para make. Não entendi. O teto vai aumentar para 130 mil? Eu não estou sabendo aqui em São Paulo. Eu dei uma pesquisada, Luiz, e ainda não vi essa informação. Tá? Então, aqui em São Paulo, pelo menos, a gente ainda está com esse faturamento de 81. Então, é mais ou menos isso que eu me baseei para passar aqui para vocês. Tá? Mas eu vou dar uma olhada nisso. Se tiver alguma correção, eu coloco depois na parte do texto. Tá bom? Bom, então a gente estava falando um pouquinho da precificação, e aí é importante que você tenha essa consideração de colocar o valor, né, dessa taxa que você paga dentro da sua precificação também, tá? Isso pagando a taxa de MEI, quanto pagando depois os impostos também, tá? E aí, como eu falei, o janeiro é o mês que é emitida a guia, né? Então, todo final de ano, quando a gente está com uma contabilidade, aí a contabilidade faz esses recálculos, ajustes, e aí você faz o pagamento para depois desenquadrar. E quando a gente desenquadra, a gente não é uma coisa ruim, pelo contrário, é uma coisa boa, porque você está conseguindo ter um faturamento bom, você está conseguindo ter uma empresa aí rentável, uma empresa financeiramente saudável, e aí você está passando, né, por esse desenquadramento indo para o Simples Nacional, tá? Eu não, como eu falei, eu não vou entrar muito na questão dessa mudança, né? Mas existe esse passo a passo para que vocês precisam conhecer, né? E aí, quando você entrar para o Simples Nacional, toda a parte de tributação, de pagamento de impostos, ela modifica, porque aí é levado em consideração o quanto você vende por mês, e aí a contabilidade faz o cálculo daquele seu faturamento para você pagar de imposto, tá? E outra coisa que eu ia falar, aonde a gente faz o cadastro do MEI é no portal do empreendedor, tá? Então, é o portal do empreendedor onde a gente faz o cadastramento do MEI para você abrir aí a sua empresa e ter o CNPJ. Então, é lá no portal do empreendedor. Aí, uma coisa que é importante e deixar claro, né? Eu, quando comecei, por exemplo, eu abri, né, o MEI,
para a venda dos meus produtos. Ah, Fernanda, mas você é nutricionista, você tem a sua formação tem uma categoria, né? E essa categoria, é óbvio que eu não poderia vender serviço como nutricionista tendo, tá? Então, quem tem uma profissão, né? Quem tem uma formação, por exemplo, eu sou nutricionista, então a gente tem o conselho. Então, a gente não pode trabalhar como MEI, é um outro tipo de CNPJ, de documento que você precisa abrir, tá? E sim, precisa entrar em contato aí com a contabilidade, para que uma contabilidade possa direcionar você para fazer a abertura aí do seu CNPJ, tá? Então, quando eu tinha o MEI, é porque eu vendia produto e não tinha relação nenhuma com o tipo de serviço que eu fazia em relação a nutrição, tá? Eu não vendia serviço de nutrição, então o meu produto era venda de marmita congelada, ponto. E aí, como que o governo entende isso? Porque dentro quando você faz a abertura, né, você tem uma categorização, que são os quinais. Então, os nossos quinais sempre foi venda de produto para consumidor final e para empresas. Então, isso me garantia ter esse MEI. Quando a gente desenquadrou, hoje eu só posso vender produto, eu não posso vender serviço. Então, se eu quiser trabalhar com algum tipo de serviço, eu tenho que abrir um outro documento, uma outra empresa, um outro CNPJ para trabalhar, né, como nutricionista aí, tá bom? Então, isso é importante que vocês saibam, porque algumas colegas de profissão às vezes me procuram justamente por isso, porque eu tinha MEI, e as pessoas me questionam por não saber essa diferença, tá? Então, se você também está assistindo aí do outro lado, também é nutricionista, tome um pouco de cuidado, porque é diferente o tipo de CNPJ, o tipo de contrato que você pode trabalhar sendo nutricionista com venda de serviço e sendo vendedor de algum tipo de produto, tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma loja sei lá, lojas que vende, sei lá, uma loja que vende calculadora, vende produtos eletrônicos. Eu posso ter um MEI para começar, né? Hoje Fernanda, não posso porque eu já tenho empresa aberta. Então, se eu não tivesse uma empresa aberta e quisesse vender lá eletrônicos, eu poderia abrir um MEI até chegar ao faturamento, mesmo sendo formada em nutrição, tá? Porque eu estou vendendo um produto. Então, é importante que vocês entendam essa diferença, tá? Tem gente que não gosta de pagar imposto. Pagar imposto é bom demais, quanto mais melhor. Eu também penso isso. Luiz, quando a gente paga imposto, quanto mais imposto a gente está pagando, mais a sua empresa está faturando. Então, é óbvio que o governo vai, né, abraçar uma parte daquele seu faturamento como imposto que você precisa pagar, mas você está gerando emprego, você está movimentando a economia do Brasil. Então, eu vejo quanto mais vender, melhor, como esse tipo de ponto positivo para a gente poder fazer essa movimentação e fazer o nosso Brasil voltar aos eixos aí, né? Eu acredito que muitos micro e pequenos empreendedores, assim como nós, assim como a gente começou, é o que faz aí o Brasil ter uma economia um pouco melhor, né? Porque se a gente depende das grandes empresas, do nosso governo, a gente acaba não se desenvolvendo. Então, eu acredito muito nisso, não é entrando em política, tá? Não é esse tipo de assunto que eu quero abordar, mas é mostrar para vocês não terem medo de pagar imposto, tá? Muitas pessoas, eu tenho medo dos impostos. Gente, não tenha medo, tenha uma contabilidade bacana que esclareça isso para você, que mostre quais são os caminhos, quais são os tipos de impostos que você precisa pagar, para você não ter problema com isso, pague seus impostos em dia, né? E isso vai mostrar que quanto mais você está pagando de imposto, é porque você está vendendo mais, tá? Outro ponto importante que eu deixei anotado aqui. É bom você se preocupar com a sua empresa ao mesmo tempo que você está crescendo, né? Isso mostra, é o que eu acabei de falar, gente, sem querer, estava aqui no meu roteiro, Luiz. Mas aqui mostra pra gente que quanto mais a gente está vendendo,
mas a nossa empresa ela está crescendo, né? Então o nosso sonho está se tornando realidade. A nossa empresa ela está se tornando uma empresa mais rentável e isso é muito legal. Então, como eu falei, né, eu tinha esse MEI, e aí conforme a gente foi crescendo, aí a gente já, né, tinha contratado um funcionário, eu estava com uma necessidade de já contratar um segundo funcionário, aí a gente fez esse desenquadramento, né, a gente saiu do MEI para o Simples Nacional, aí começamos a pagar os impostos em dia e tudo mais, e aí foi o que fez a nossa empresa Naturale crescer aí de verdade, né? E o que é importante, gente, muitas pessoas não querem abrir, às vezes, o MEI por medo. Ah, eu tenho medo da informalidade, mas eu também tenho medo de, né, fazer as coisas certas, é muito complicado, eu vou precisar pagar vou ter um novo gasto com um contador. Gente, isso tudo faz parte do processo de crescimento, tá? É óbvio que se você tá, né, assistindo aqui os meus conteúdos, vai participar aí da nossa maratona, que já eu falo dela, mas que você tá pensando em começar, isso é um ponto para você ter atenção. Lembra quando eu falo lá do plano de negócios? Então, quando a gente pensa no plano de negócios, a gente precisa também ter essa questão de abertura da empresa já determinado. Então, você já vai abrir, né, desde o início, você vai começar a fazer os testes, montar todo o seu material, tirar as fotos e depois, quando você já começar a vender os seus produtos, você abrir, né? Uma coisa importante que eu esqueci de falar, quando a gente trabalha com comida congelada e acaba fazendo delivery, as pessoas acabam querendo muito pagar através da máquina, através de cartão. Então, quando a gente tem, né, o CNPJ aberto, a gente consegue ir até o banco e consegue pedir as máquinas. Não como pessoa física, CPF, você também consegue. Mas é óbvio que quando você está abrindo a sua empresa, tudo começa a ficar melhor. As taxas, né, ficam um pouco melhores para você colocar ali no seu cartão, tá? Na sua máquina de cartão. Então, esse é um dos benefícios. Então, gente, não tenha medo, né, de fazer a coisa certa. Não acho que você está gastando muito abrindo uma empresa, porque abrindo um MEI, né? Porque ali pelo portal do empreendedor você já consegue fazer essa abertura, e aí depois, conforme você for crescendo, você vai procurando aí os parceiros para ir ajustando o seu negócio, tá? Como eu falei, no início você não precisa ter o contador, e aí lá no portal do MEI você consegue emitir as guias, né? Que você vai pagando mensalmente aí para você ter o seu MEI aberto. Você pode, um dos benefícios também é você ter o funcionário registrado, né? Só que aí, a partir do momento que você pensar em contratar alguém, aí você vai precisar do contador, porque sozinho você não consegue fazer esse registro desse funcionário, tá? E uma coisa muito importante é toda vez que você for contratar alguém, é importante que você registre desde o início, para você depois não ter problemas com essas questões, tá? Então é importante você pensar nessa questão certinha aí de estou precisando de alguém para trabalhar. Mesmo que seja alguém da sua família, né, algum parente, é importante que você tenha esse cuidado de fazer o registro, né, desse colaborador, enfim. E aí é nesse momento que você precisa de uma contabilidade para conseguir fazer isso certinho, tá? E aí uma questão também que às vezes as pessoas perguntam mesmo eu tendo um funcionário, né, e tendo que ter a contabilidade, eu vou desenquadrar? Não, gente, você não desenquadra se você não atingir o teto de faturamento, tá? Então, esse é um ponto bastante importante que as pessoas às vezes acabam tendo dúvidas aqui. Então, eu acho que é um pouco essa questão, né, de abertura. Não tenham medo, eu acho que a partir do momento que você tem a necessidade aí de fazer a abertura da sua empresa, de realmente se formalizar, você está tornando, né, aí o seu negócio
Peraí, gente. Tivemos um pequeno problema. Deixa eu voltar aqui no... Só um minutinho, pessoal do YouTube. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Ou não? Ah, maravilha. Entrou uma ligação aqui, aí quando entra essas benditas dessas ligações, acabam me bloqueando meu áudio. Então, se vocês estão ouvindo por aí, bora continuar. Gente, então era isso, né, que eu queria passar para vocês. Luiz, esses problemas vivem acontecendo e assim, já estou tirando de letra, já nem fico mais nervosa quando isso acontece. Mas bora lá. Então, como eu estava falando, é importante você não ter medo da informalidade e também não ter medo, porque às vezes as pessoas ficam em cima do muro, né? Eu tenho tanto medo de trabalhar informal, receber uma visita e, nossa, fechar meu estabelecimento. Gente, não precisem se aterrorizar assim, tá? Mas também é importante que vocês trabalhem da melhor forma, já registrando, fazendo tudo correto desde o início, para que lá na frente a conta não venha cair depois, né? Eu, particularmente, eu tive um problema assim, eu tinha uma contabilidade que não fez as coisas corretas, e aí depois, quando a gente veio para essa contabilidade, a gente teve que fechar outra empresa, a gente tinha uma dívida enorme, a gente teve que fazer um parcelamento, e aí a gente abriu um outro CNPJ para conseguir continuar trabalhando, né, da forma que a gente fazia. Então, a contabilidade que trabalha com a gente hoje já está com a gente há algum tempo. Eu me reuni com ela, pedi para ela explicar tudo que eu teria que pagar, como que era trabalhar com funcionários registrados, quais os tipos de impostos que a gente tinha que fazer, quando que a gente paga esses impostos, tanto de RH quanto da parte de tributação, da venda de produto. Então, são várias questões que a gente precisa avaliar e acaba passando por isso, tá? Então, estudem um pouco, né? Entrem lá no portal do empreendedor, lá tá tudo explicadinho, estudem um pouco para vocês entenderem, né, a real necessidade da abertura desse CNPJ. E é óbvio que você abrindo, você vai ter aí os benefícios e durante o primeiro ano você vai trabalhar pagando, né, aquela taxa do MEI. E quando você for desenquadrar, você já vai estar com um fluxo de caixa, você já vai ter uma reserva financeira, você já vai estar vendendo mais. E aí sim, você vai procurar o seu contador, né, vai fazer tudo direitinho para poder continuar vendendo o seu produto da melhor forma. E se precisar desenquadrar, você vai desenquadrar e vai lá para o Simples Nacional, tá? Gente, espero ter contribuído aí com muitas dúvidas, que eu sei que esse é um tema bastante polêmico. O nosso bate-papo, né, tá cada vez ficando melhor. Tenho procurado, estudado alguns temas interessantes que eu sei que vocês gostam. Quando eu abro lá as caixinhas de perguntas, vocês vão deixando para mim os temas. Então, participem sempre dessas caixinhas de perguntas, porque é através de lá que a gente consegue trazer aí um conteúdo interessante para a gente fazer essas discussões, tá? E não esqueça de não ter, né? Não precisa ter medo aí de vender a sua marmita. Venda da sua casa mesmo, não precisa alugar um espaço, não precisa sair de onde você está. Faça com o que você tem em casa, porque aí você vai começar a vender, vai começar a ter um faturamento legalzinho, e aí conforme as suas vendas forem aumentando, você vai investindo em matéria-prima, vai investindo em equipamento, em ajuste de espaço aí da sua casa, né? E aí as coisas vão acontecendo, tá? Então, como sempre, façam o plano de negócio de vocês,
tá? Dá uma sacudida aí, vai lá fazer o plano de negócios para que vocês consigam tirar do papel. Eu acho que às vezes a gente fica com esses medos porque a gente tem essa insegurança de tirar do papel. E quando a gente consegue tirar do papel e pôr o nosso sonho, o nosso desejo em prática, vocês começam a confiar mais em vocês. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer, ter muita confiança naquele desejo que a gente tem, né? Lá atrás eu falava assim que se eu mesma confiasse em mim, eu ia conseguir desenvolver. Então as pessoas começaram a acreditar no meu sonho, e, enfim. E aí a gente conseguiu tirar do papel, colocar em prática aí há mais de 7 anos, e estamos aí com a empresa a todo vapor, tá? É isso, pessoal. Eu falei que eu ia dar um recadinho para vocês. Então, semana que vem começa o aquecimento, né, para a Maratona da Marmitaria de Sucesso. A gente vai abrir as aulas a partir do dia 11/4. Então, semana que vem é uma semana de bastante live de aquecimento. E aí, na próxima semana, a gente começa com as nossas aulas para vocês, tá? Então, durante a semana que vem, a gente vai falando sobre a abertura do nosso evento, das inscrições. E aí, fiquem ligados aí no nosso canal, que logo, logo a gente vai trazer essas informações para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Quem está assistindo aí pelo Instagram, segue a gente. Quem está assistindo pelo YouTube, ativa o sininho, porque toda vez que a gente fizer uma live, trazer um conteúdo novo, você fica sabendo das coisas que estão acontecendo. Dá um coraçãozinho aí, curta a gente, para a gente conseguir entregar esse conteúdo para mais pessoas também, tá bom? Até mais, pessoal!